e a gente vai entender um pouco mais do conteúdo do 6º ano aqui no Explicador Virtual. A matéria é população de forma geral. A gente viu alguns dos desenvolvimentos importantes para o entendimento da população. Vimos que existem duas taxas que vão variar e são muito importantes para que a gente possa avaliar o crescimento de uma população. A taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade vai avaliar o percentual de óbitos e a taxa de natalidade vai avaliar o percentual de nascimentos. Então eu consigo, observando essas duas taxas, notar se uma população vai apresentar um crescimento ou não. O nome do crescimento, né, desse resultado entre a subtração de uma taxa e outra, né, a diminuição de uma taxa e outra, a gente chama de crescimento vegetativo. A gente viu também que a população pode apresentar variações na sua forma de crescimento. E essas variações são chamadas de transições demográficas. A gente viu que existem fases, a primeira, a segunda e a terceira. Vamos ver agora a terceira fase da transição demográfica. Mas vamos só lembrar como são as duas primeiras. Na primeira fase da transição demográfica, a gente vai entender que a taxa, vamos observar que a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são altas. Entre as causas principais estão o fato de que eu tenho condições médicas ruins, o que vai levar a uma taxa de mortalidade alta, e eu tenho ausência de métodos contraceptivos e uma lógica rural de organização da sociedade, então isso vai contribuir para que eu tenha uma taxa de natalidade alta e uma taxa de mortalidade também alta. Na segunda fase, nós vimos que acontece uma modificação. Essa modificação vai acontecer principalmente nas formas e acessos aos recursos médicos sanitários. Ou seja, é mais fácil você conseguir acesso ao medicamento, ou porque esse medicamento foi descoberto, né, tem uma inovação na medicina, que é o caso que vai acontecer com os países desenvolvidos, ou, como no caso dos países mais pobres, esses medicamentos vão chegar a esses países. E aí, nesse caso, eu vou observar que, em função disso, eu vou ter uma redução da taxa de mortalidade. Então, na segunda fase, a grande transição demográfica que acontece, né, a grande modificação é a redução da taxa de mortalidade. A taxa de natalidade se mantém alta, assim como na primeira fase, mas eu tenho uma redução. Então, nesse momento, se eu tiver uma redução, eu vou ter um momento de crescimento, a gente chama isso de crescimento vegetativo. Para a gente entender melhor, tem um gráfico que a gente pode utilizar, que dá para entender como funciona mais ou menos essa organização. Então, se eu estiver olhando aqui um gráfico de crescimento de transições demográficas, lembrando que eu não posso datar, mas eu posso criar uma onda de movimento, eu poderia fazer a primeira fase aqui, a segunda fase e a terceira fase, que é o que a gente vai estudar mais pra frente. A primeira fase, ela vai ser marcada, né, pensando só em taxa de natalidade, por uma taxa de natalidade alta, que vai se manter alta na primeira fase. E aí, a gente vai observar também, pensando agora em taxa de mortalidade, que a taxa de mortalidade na primeira fase é alta, e aí vai ter uma queda mais drástica na segunda fase, que foi o que a gente viu. Nesse momento, a grande modificação é a existência de um crescimento vegetativo maior, que a gente está vendo por esse espaço entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, essas são as formas que eu tenho para entender melhor, né, a primeira, a segunda e a terceira fase. O que acontece na terceira fase? Pois bem, na terceira fase eu tenho uma modificação tanto na natalidade quanto na mortalidade. Na verdade, a mortalidade ela vai se manter baixa, como acontece na segunda fase. Só que a grande transformação é a taxa de natalidade, que agora vai apresentar queda. Então, olhando essa lógica aqui, na terceira fase eu vou começar a observar uma queda também na natalidade e a mortalidade vai se manter baixa. Então eu vou manter aqui uma diminuição nesse crescimento vegetativo. A grande mudança entre elas é justamente isso. Nesse momento, na primeira fase, eu não tenho um grande crescimento vegetativo. Por quê? Eu tenho muita mortalidade e muita natalidade. Então, se eu tivesse o exemplo da família, 10 pessoas, é uma família de 10 pessoas que nascem todos os anos 11 crianças e morrem 10 adultos.
essa família não tem uma grande mudança, não tem um grande crescimento. Por quê? Os óbitos vão equilibrar os nascimentos, né? Então eu vou sempre manter um número mais ou menos estável. Quando eu passo para a segunda fase, eu continuo com o nascimento de 11 crianças, mas agora não morrem mais 10 adultos, morrem 1. Então nesse momento a família vai crescer muito. E agora eu vou reduzir a quantidade de nascimentos. Eu continuo morrendo 1 adulto por ano, mas aí vai nascer em 11, nascem 5 crianças, 4 crianças. Eu reduzi a quantidade de crianças que estão nascendo. Então eu reduzi o crescimento também dessa família. Isso é uma forma de olhar num ponto um caso maior, que é o caso de, posso olhar um país, eu posso olhar um município, uma localidade, se eu observar essas fontes. Então, a gente viu que a grande transformação no caso da terceira fase, o que diferencia a terceira fase da segunda fase é a mudança na taxa de natalidade. Agora a gente vai ver por quê. E por que isso acontece? Isso vai acontecer por 2 fatores, né? Na verdade, por alguns fatores a gente vai observar de 2 formas. Primeiro, falando sobre a natalidade, tem 2 indicações importantes. Primeiro, o modo de vida urbano e os filhos com alto custo. O que isso significa? No caso da terceira fase da transição demográfica, que vem muitas vezes nos países acompanhadas por um próprio modelo de mudança de tecnologia, de urbanização, geralmente ele vem acompanhado disso, ele vai provocar uma mudança na sociedade. E uma das coisas que a gente vai observar também, né, não é sempre, mas também é um processo de urbanização. E a urbanização, ou o aumento da população que vive em cidades, ou a adoção do modo de vida urbano, né, que são as práticas urbanas, ele vai mudar a quantidade de filhos que uma família tende a ter. Eu vou explicar por quê. Se você pegar uma casa numa área rural, essa casa pode ser muito grande, ter 4, 5 quartos. E ela não vai custar tanto quanto um apartamento de 2 quartos na cidade. Porque a cidade é mais disputada, tem mais gente. O solo urbano, né, para construção, ele é mais caro. Já se você for numa área rural, ele é bem mais barato. Então, não é incomum que você consiga comprar uma casa enorme numa região, numa cidade pequena ou no campo, com o mesmo dinheiro que você compraria um kitnet numa cidade grande, de uma grande capital, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Bom, o espaço físico, nesse caso, ele é importante. Por quê? Se você mora numa chácara, numa fazenda, você tem 5, 6, 7 quartos, você pode ter 5, 6, 7, 10, 15 filhos. Você tem espaço físico para essas crianças, eles têm onde ficar. Agora, ter 15 filhos, 10, 9 filhos num apartamento de 2 quartos é um pouco mais complicado. É possível que você não tenha espaço para todas essas crianças. Então, a questão física é uma questão importante. Outra questão é o custo de cada criança. A vida urbana e o processo de urbanização, ele impõe mudanças no mercado de trabalho, que fica mais competitivo. Então você precisa se qualificar. Você não tem mais que trabalhar simplesmente na fazenda e na própria produção de produtos agrícolas na fazenda familiar, né? Onde é um tipo de prática que requer baixa qualificação e não tem competição muito grande. Quando você vai para a cidade, você precisa se qualificar. E essa qualificação tende a ser mais cara. Então, o investimento nessa criança, ele é maior. Inclusive, porque o padrão de consumo, ou seja, as coisas que a família quer dar para os filhos, também ficam mais caros. Fraldas descartáveis, lenços, todas essas coisas, roupas, né? Existe toda uma cobrança social para que essa criança tenha mais coisas. Isso é mais caro. Então, uma criança que se desenvolva no modo de vida rural, ele tende a ter um custo menor. Né? Já uma criança que foi criada, educada numa cidade, ela tem um custo maior. E esse custo maior vai fazer também com que os pais queiram ter menos filhos. Outra característica também são as mulheres no mercado de trabalho. A gente vai ver isso mais pra frente com mais detalhes, mas é também uma outra forma. As mulheres que antes vão desenvolver atividades domésticas e vão ficar em casa, têm mais tempo para se dividir entre os filhos. Em compensação, as mulheres que estão trabalhando, elas têm que se dividir entre a carreira e a família. Isso faz com que muitas mulheres escolham por não ter tantos filhos, ou diminuir os filhos, ou mesmo não ter filho nenhum. Isso faz com que ela possa se focar mais para a carreira ou se dividir melhor. Isso também diminui a quantidade de filhos. A questão da qualificação é importante também para os pais, não só para os filhos. Porque pode ser que os pais também optem por retardar
a idade que vão ter filhos, né? Aumentar o tempo que eles vão ter filhos, para que eles possam também estudar mais, se preparar mais, se afirmar mais na vida, que hoje em dia demora mais tempo do que demorava alguns anos atrás. Então todas essas mudanças na sociedade vão fazer com que as famílias escolham por não ter tantos filhos, né, para ter uma redução do tamanho das famílias. Isso é importante porque nesse cálculo a tendência é que existe uma taxa de redução não só da natalidade, né, que é uma consequência, mas da fecundidade. As mulheres têm menos filhos, né, até mesmo porque começam a ter filhos mais tarde, então diminui a capacidade delas de ter tantos filhos assim. Então, você tem algumas mudanças importantes. E principalmente essas mudanças vão acontecer porque eu tenho a possibilidade de planejar a família, né? As famílias agora podem planejar, porque remédios e métodos que eu possa evitar a gravidez vão começar a ser utilizados. No caso dos países desenvolvidos, que vão apresentar um desenvolvimento, que vão apresentar uma industrialização mais antiga e tem um desenvolvimento econômico mais antigo, essas taxas essa transição, ela vai acontecer conforme eu vou descobrindo esses métodos ou descobrindo os remédios, conforme a ciência vai avançando. No caso dos países mais pobres, isso não acontece muito assim. Na verdade, esses métodos contraceptivos, esses remédios, né, eles vão chegar depois, mas eles, até esse momento, eles não são usados, eles não têm acesso. É comum que você tenha que ainda existam pessoas que não tenham acesso. Sempre é importante saber que não é só uma coisa ou outra, mas isso também ajuda bastante. Então, a ausência desses métodos contraceptivos dificulta o planejamento familiar. E nesse caso aqui, eu posso ter esse planejamento familiar. E sobre a mortalidade, eu tenho a manutenção das características que eu já tinha. Então, a saúde continua desenvolvida, né? Tenho ainda melhorias na saúde e no saneamento básico, que vai diminuir a taxa de mortalidade. Utilizando aqui e olhando a pirâmide etária, a gente pode observar que eu tenho uma população jovem que vai reduzir, porque eu tive uma redução na natalidade, então tem menos gente jovem nascendo, né? E eu tenho um aumento da população mais idosa, porque com a diminuição da mortalidade aumenta a expectativa de vida. Então eu tenho um envelhecimento da população. Isso é bom porque mostra que a sociedade tem indicadores melhores de desenvolvimento humano. Mas, por outro lado, o envelhecimento da população pode prejudicar a economia, pode dificultar a economia, uma vez que eu tenho menos gente trabalhando do que deveria, do que é necessário para o desenvolvimento humano, né? Então, em alguns casos, o envelhecimento da população e essa fase da evolução industrial, da transição demográfica está tão forte, está tão preso, que nesse caso específico é comum que tenha um envelhecimento da população realmente sério, que prejudique de verdade a economia daquele país. É o caso específico do Canadá. Quando isso acontece, o país pode optar por incentivar a migração, a chegada de novos trabalhadores jovens para trabalhar nas funções, nos trabalhos onde eles não têm mão de obra. Então pode ser que isso aconteça. No caso específico do Brasil, nós estamos saindo da segunda fase, indo para a terceira fase, né? A gente está com um processo de envelhecimento que já começa a ser percebido e já começa a preocupar alguns lados da economia, porque tem um gasto maior no pagamento de aposentadorias e tudo mais. É bom porque mostra que tem um desenvolvimento econômico e social, mas é ruim porque também vai gerar um novo problema. A terceira fase, ela acontece, né, no mundo. Algumas pessoas acreditam que nos países desenvolvidos possa acontecer uma quarta fase, onde a redução da população começa a ser muito grande, porque a natalidade cai muito e a mortalidade se mantém muito baixa. Então isso seria uma quarta fase, mas a maioria das pessoas considera só 3 fases. Essas são as formas de você entender a transição, e a gente pode ir olhando pelas pirâmides e pela transição entender um pouco mais da realidade daquele local. Por isso que é tão importante estudar a população. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!